Bom, hoje eu começo a gravar a versão 1 da minha metodologia. De fato, assim, eu acabei observando ultimamente os pilares que fazem que qualquer projeto digital tenha resultado na internet. E eu acabei verificando alguns padrões, alguns pontos do mercado nos últimos 3 anos e eu venho atuando fortemente, principalmente aqui no mercado de infoprodutos. E, na minha opinião, é, nada eu falar aqui, ou melhor, e na minha opinião, nada faz muito sentido além disso. Por exemplo, eu vejo que somente algumas pessoas têm resultado no mercado digital e que é a minoria. E o que eles estão fazendo de fato nos bastidores deles para terem esses resultados totalmente fora da curva, né? Então a gente pode ver que apesar de alguns players eles ter as suas principais estratégias fundamentadas em lançamentos e tudo mais, na verdade não é a única estratégia que existe para escalar projetos digitais. E é um grande risco trabalhar só com esse tipo de estratégia. Então como que de fato a gente consegue crescer diminuindo os riscos, porque lançamento é aquilo. Se um dia o especialista não tiver no dia bom, pode ocorrer de não performar. Tá? E como que a gente faz então para não depender de uma estratégia, ter várias coisas rodando ao mesmo tempo? É sobre isso que eu quero falar. O meu método ele é sobre criar uma empresa que tenha potencial de escalar desde o seu início até a jornada final do cliente, desde o início da jornada do cliente até o final. Vamos compartilhar a versão 1 do meu método. Ela fala que o pilar 1 é sobre posicionamento de marca, o pilar 2 é ecossistema de ofertas, o pilar 3 são funis de marketing e geração de lead, o quarto pilar é funil de vendas, o quinto pilar é pós-vendas e LTV. Então, tudo que a gente for falar de produto e experiência do cliente vai estar embutido nesse pilar, no quinto pilar. E o sexto pilar é gestão de empresa, porque nada faz sentido se tiver gestão. Estou olhando aqui um pouquinho para o lado, por causa que eu... Então vamos começar pelo início. O que é posicionamento? Posicionamento de marca, basicamente, ele vai dizer quem você é, em qual nicho você vai atuar, quem de fato você ajuda, quem é o avatar, a sua big idea, que é aquilo que as pessoas entram no seu perfil e entendem de fato o que você faz, né? Aqui a gente tem já alguns pontos para falar sobre Big Idea, que a Big Idea ela pode ser em relação ao seu método ou a Big Idea ela pode ser em relação aos eventos que você for trabalhar. Então tem essas duas camadas de Big Idea. A Big Idea que eu me refiro é sobre a marca, né? Qual é a espinha dorsal da comunicação da marca? O que te diferencia? Qual é o teu diferencial em relação ao mercado? Quais são os princípios que a marca segue? Qual é a sua linha editorial? Secundária até complementar. Na parte de conteúdo a gente vê a parte dos 3Ps, que é prove que entendo, prove que resolvo e prove que sou. Então a gente passa por esse pilar também. E a parte final que é o calendário editorial. Nada que você fizer fora dessa ordem vai funcionar. Então eu vejo muito no mercado as pessoas se preocupando muito com o calendário editorial e formato de conteúdo. E como vocês podem ver, é só uma partezinha do método. É só uma microparte. Então, existem todos os outros pilares que a gente deve se preocupar. Então, pontos que precisam ser resolvidos aqui nessa parte da metodologia. A gente precisa resolver a questão da autoridade, do expert ou da marca.
precisa ter clareza de promessa, clareza de cliente ideal, persona, dores, desejos, mercado. A gente precisa ter noção do mecanismo único, qual é o grande diferencial, qual é a identidade organizacional da sua marca, qual é o propósito, a missão, visão e valores dela. São aquelas coisas que você não abre mão. Então, um posicionamento estratégico, basicamente o que ele tem que fazer? Fazer com que tenha clareza de quem você é e o que você vai fazer. Qual é o valor que você vai gerar para o mundo. Para que no objetivo final você consiga atrair os clientes certos para falar com uma certa facilidade. E quando eu digo aqui com uma certa facilidade, não é abrindo mão do trabalho duro, tá? É escalar de forma sólida com os clientes que deixam você feliz. Então, de posicionamento de marca, basicamente, aí os clientes certos com uma facilidade. Já na parte do ecossistema, quais são os principais pontos que a gente... Metodologia, nome. Principais pontos que a gente vê dentro da metodologia são princípios do ecossistema de ofertas. Então, quando a gente monta um ecossistema de oferta, quais são os princípios, quais são os pilares que a gente não pode abrir mão para que esse sistema funcione como um todo, para que as suas ofertas de fato sejam irresistíveis, né? Não sejam apenas uma cópia dos concorrentes de mercado de vocês. Então a gente vê a parte de princípios, a gente vê a parte de front-end, de back-end e de high-end. Aqui um valor. Aqui. Então a gente também vê a parte de planejamento estratégico. Então, quanto de cada coisa dessa eu devo de estar vendendo? Como que eu devo de planejar para que eu atinja uma meta, um objetivo final que seja alcançável, né? Então, aqui basicamente aqui a gente vê tudo isso. Uma vez que a gente tem entendimento de quais produtos na esteira, faz estratégico. Então, quais são os verdadeiros desafios aqui? A gente achar a escala de produtos, a gente achar o ticket médio, a entrada é recusável, então ter uma forma de capitalizar esse cliente num primeiro plano. Para isso a gente usa os front-ends e o objetivo dele é único, é adquirir um cliente a CAC quase zero, diminuindo o CAC. Então isso daqui a gente já faz, já aplica em alguns projetos aqui dentro da Axion, né, que é a minha empresa. Então a gente ter clareza para criar, otimizar ofertas, nada mais são propostas únicas, entregas escaláveis, garantias para quem serve, linhas de negociação. Então são tudo isso que a gente vai ter como desafio aqui na parte de produtos. A parte de estratégicos, que é o que eu falei, né? Quanto de cada produto a gente precisa vender para atingir uma meta mensal, que no final do ano ela vai impactar na meta anual. E sai do macro e vem pro LTV de cada oferta, os objetivos que a gente vai ter através das renovações ou ascensões esses produtos. Então a gente precisa ter um ecossistema de ofertas que ele seja lucrativo, escalável, previsível e de longo prazo. Aqui parte. Já na parte do funil marketing, aqui vários funis. Funil de conteúdo, geração. Qual é a melhor oferta que de fato
entregar graça pro meu futuro cliente. Porque pensa, tem pessoas no mercado que elas têm muito autoridade. Então, e pode te diferenciar num primeiro momento é abrir os bastidores e entregar um conteúdo de fato avançado que gere valor na vida da pessoa, que de fato gere transformação para que ela consiga obter resultados dentro do mercado. Então aqui a gente está falando do mercado digital. Então, essa pessoa ela precisa ver que o seu conteúdo é avançado, que você não é uma pessoa bobinha. Ela precisa, de fato, ver valor naquilo que você faz. Uma forma específica de fazer isso. Então a gente vê funil de masterclass, workshop, webinário. A gente também vê funil de lançamento e lançamento pago. Vê funil de desafio gratuito e pago. A gente vê funil de ascensão, tanto para perpétuos quanto para lançamento. A gente vê funil de YouTube. E também, último aqui, no caso, perpétuos. Que a gente pode utilizar aqui dentro do funis de perpétuo para aumentar o ticket médio de oferta. Então, o marketing, ele tem que se responsabilizar por algumas coisas, tá? Tanto pelo volume de leads barra demanda, qualificação dos leads. Esses leads, eles precisam chegar de uma forma boa, para que logo eles consumam as ofertas ou sejam atendidos ali por uma equipe comercial. Esses leads, eles precisam ter nível de consciência, precisam ter interesse, tanto no expert e no produto. Eles precisam ter uma nutrição, precisam cumprir pilares, para que no final a gente gere, ter uma geração de demanda que ela seja infinita e qualificada. Ou a gente também precisa escalar esses funis através do tráfego direto. A gente utiliza múltiplos canais para gerar essa demanda, internos quanto externos. A visão estratégica desses funis, qual que é o macro de cada um deles. Então, a partir de agora, a gente vem para a parte do funil de vendas, tá? Dentro da minha metodologia, eu vejo que muitas pessoas erram isso no mercado. Elas confundem aquilo que é marketing com aquilo que é vendas. Vendas tem a ver com time comercial. Tem a ver com área de pré-vendas, tem a ver com vendas, que é feita pelo closer. Então, são os princípios comercial. Como que a gente pode ter, de fato, ele seja altamente, que ele performe, que seja um time de alta performance, que venda e venda muito bem. Então aqui a gente precisa resolver vários pontos. Botar a agenda, teste pós-agenda, precisa ter a parte de formação de time de pré-vendas, ter bem estruturada a parte de reunião de vendas, a playbooks de gestão. A gente precisa saber a formação do time de closers, quais são os treinamentos, rotinas, scripts que devem ser, qual é a visão diária dos indicadores de pré-vendas e vendas, qual o plano de remuneração, meta e bônus do time comercial, alinhado e dentro da melhores formas. Então, na parte de pós-vendas, LTV, quais são o que a gente precisa fazer para que o nosso cliente se sinta bem atendido e que a nossa oferta, que é a vida útil dele dentro do nosso ecossistema, seja muito grande. Então esse é o objetivo final de a gente criar uma empresa. A gente ter muita receita, a receita ela ser escalável e o nosso cliente ficar o máximo de tempo possível. Então eu vou dar um exemplo aqui. Na minha agência que eu tinha, na minha assessoria, os clientes eles ficavam na média 1 ano e meio. A gente pagava ali mais ou menos R$500 para adquirir um cliente. Esse era o nosso custo de marketing para adquirir ele.
E esse cliente ele ficava por 1 ano e meio ali pagando um serviço que muitas vezes mensalmente é, custava R$ 3.000 fixo ali por mês, tá? Então se a gente for fazer aqui 3.000 vezes 12, esse cliente na média ele deixou R$ 36.000 comigo. Descontando aqui o custo de marketing, ele deixou de lucro para minha empresa em 1 ano R$ 35.500. Isso é uma média muito boa para, eu não digo uma média de faturamento, mas é uma média de LTV muito boa assim em relação às agências que atuam no mercado brasileiro. Então, quais eram as boas práticas que a gente fazia para atingir esses resultados? Então, aqui a gente tem que entender quais são os tipos de produto que o meu cliente pode consumir, quais são produtos que de fato a minha empresa fornece para que ele chegue nesse objetivo principal. Então, para cada tipo de cliente vai ter um tipo de produto que é para o momento dele. Então, aqui a gente consegue ver isso. Então, quais são esses tipos de produtos? Quais são os princípios do LTV? O que a gente precisa saber de uma equipe de produto? A equipe de produto ela não é só responsável pela experiência do cliente, ela é responsável, ela não é só responsável pelo produto e pela parte de UX e design, ela é responsável pela, em 80% na verdade, o peso dela é responsável pela experiência do cliente. Então é a experiência do cliente dentro da minha empresa que vai fazer ele renovar ou comprar um produto mais caro. Ou muitas vezes até recomendar a minha empresa. Então, como que eu faço esse processo de sucesso de cliente, de experiência do cliente e que vai gerar essa expansão do ecossistema? Então, vocês têm que ficar muito esperto com isso. Porque um cliente que entra hoje na sua empresa e ele fica por 1 ano, por exemplo, vocês têm que conseguir fazer com que a experiência dele seja muito boa dentro da empresa de vocês, porque ele naturalmente pode trazer outros clientes e também ele pode ficar dentro do ecossistema de vocês. Então, esse é o grande objetivo da coisa, fazer a pessoa permanecer dentro do ecossistema, onde tudo que ela precise, ela encontra aqui. Então, aqui a gente vem pontos que são os verdadeiros desafios, a clareza estratégica e tática sobre times de produto. A meta de receita anual, a gente precisa saber sobre criação e otimização de metodologias, processo de onboarding, execução, acompanhamento, experiência do cliente, criação, formação de tutores, processo de geração e coleta de depoimentos ou estudo de casos, indicação, renovação e ascensão. Então, todos esses são pilares que a gente deve focar. E aqui, o pós-vendas ele tem como objetivo único focar no longo prazo da empresa, mais receita, através de indicação, renovação. E esse é o para que serve aí o pós-vendas. E a parte de gestão, que cada vez a gente tem uma grande objetivo disso daqui, e também isso é que a gente tenha aí uma equipe engajada de alta performance. Então, quais são os pilares que a gente precisa cumprir para que tudo isso seja muito bem executado, para que você tenha uma gestão muito boa. Então, a gente precisa de gestão de processos e pessoas, consciência da empresa, planejamento estratégico é uma parte muito importante. A gente precisa saber os níveis de gestão, equipe, metas e engajamento. A parte de liderança é muito importante, como que a gente lidera. Então, trabalhando com a gente, os nossos colaboradores, quais são as rotinas e os processos internos que precisam ser cumpridos para que a empresa ande. Então, os grandes desafios aqui é processo de contratação e onboarding, organização e gestão de negócio. A gente precisa saber aquilo que priorizar e para isso a gente precisa de uma organização brutal. A gente não consegue organizar. Então, a rotina de performance, desde a parte estratégica até o operacional.
criação e otimização de organograma da empresa para que você consiga sair do operacional e trabalhar muito bem. A gente precisa ter a parte de formação de líderes, criação de processos e pessoas. Então, esses aqui são os 6 pilares do meu método atualmente, que é aquilo que eu vejo, de fato, faz as empresas escalarem aqui no digital. Os maiores cases no mercado, Pablo Marçal, Elton Euler, todos eles seguem realmente esses passos, têm muitos resultados, assim como clientes nossos aqui internamente também seguem esse passo e acabam obtendo muitos resultados que são perenes, sobrevivem ao longo do tempo. Então, essa é a versão da metodologia e eu vou mostrando a evolução dela.